Mais uma vez, estamos aqui para darmos, debruçarmos alguns conceitos a respeito das leis do efeito fotoelétrico. Então, hoje vamos dar a continuidade às leis do efeito fotoelétrico. Estava a falar das leis do efeito fotoelétrico. Então, estas leis do efeito fotoelétrico, as leis do efeito fotoelétrico. Tá bom? Então, elas dividem-se em três leis. A primeira lei estabelece que a potência aplicada sobre o metal é inversamente proporcional à sua intensidade de luz. Se quiser, a potência sobre a intensidade é igual à constante. Ela não varia desde o início do efeito fotoelétrico até ao término da retirada dos eletrões da superfície do metal. Significa que a potência aplicada sobre a intensidade é igual à constante. Ela não muda no decorrer do tempo. Significa que esta primeira lei estabelece que a potência aplicada sobre o efeito fotoelétrico ela é constante. A segunda lei estabelece que o efeito fotoelétrico é a segunda lei, não depende da intensidade de luz aplicada sobre o metal, mas sim depende da frequência do metal. Esta frequência é que vai caracterizar o estado da luz ou a frequência que vai caracterizar o estado do efeito fotoelétrico, o estado da emissão dos eletrões da superfície livre do metal. Então, esta luz, esta frequência é a característica fundamental. Porque a luz depende do comprimento de onda e da sua frequência, não depende da intensidade luminosa. Mas sim, a luz depende da frequência e do seu comprimento de onda. Razão pela qual esta segunda lei, o efeito fotoelétrico só depende da frequência. A terceira e a última, mais simples, a terceira lei é muito simples. A terceira lei é que vocês já conheceram, eu já representei na aula passada. A terceira lei é referente ao limite vermelho. Ao limite vermelho é o limite que se dá ao início da retirada dos eletrões livres da superfície do metal. Então, a terceira lei estabelece que o limite vermelho não é constante, depende do metal para metal. O limite vermelho do níquel, por exemplo, é diferente do potássio, é diferente de hidrogênio, é diferente de estrôncio, é diferente de ciaborge, por exemplo. Então, cada metal tem seu limite vermelho. Por exemplo, nós temos aí o zinco, por exemplo. O limite vermelho do zinco é diferente do limite vermelho do ferro, é diferente do limite vermelho, por exemplo, do cobre. Então, cada elemento químico tem seu limite vermelho, porque ela depende do limite vermelho, varia de elemento para elemento. Então, essas são as três leis que estabelecem as leis do efeito fotoelétrico. Então, as leis do efeito fotoelétrico são resumidas nesses três princípios, que é a primeira lei, que diz que a potência sobre a intensidade da fonte é igual à constante. A segunda lei, que estabelece que a lei que diz que o limite ou o efeito fotoelétrico não depende do limite vermelho, elas não dependem da intensidade da fonte, mas ela depende da frequência de radiação incidente ou da frequência do efeito fotoelétrico. O terceiro e último princípio, ele diz que o limite vermelho do efeito fotoelétrico varia de elemento para elemento. Então, são essas três grandes leis que estabelecem o princípio do efeito fotoelétrico para a física quântica. Então, portanto, vamos resolver um exercício bonito que vai nos auxiliar e nos averiguar como podemos resolver problemas referentes ao princípio do efeito fotoelétrico.
Vamos lá, diz assim, uma lâmpada de 200 watts emite 3 vezes 10 elevado a 20 fotoeletrões por segundo quando a sua luz incide sobre a superfície do metal. Então, quando a luz incide sobre a superfície do metal, alinhar quantos fotoeletrões serão emitidos se trocar a fonte por uma outra de 20 watts. Então, aqui para nós resolvermos aquele exercício, devemos usar a primeira lei do efeito fotoelétrico. Por quê? Temos como dados aí, primeiro registrar os dados. Primeiro teremos os dados. Em primeiro lugar, temos aí a potência dissipada, que é a potência 1 igual a 200 watts. A potência 1 igual a 200 watts. Em segundo, teremos a intensidade 1, igual a quê? 3 vezes 10 elevado a 20 fotões por segundo. 3 vezes 10 elevado a 20 fotões por segundo. E aqui, eles querem alinhar quantos fotões. Então, quero isso aqui, e depois vou trocar por uma outra potência de 600 watts. E aqui quero saber a intensidade luminosa 2, que é fotões por segundo da segunda fonte. Como nós dizemos que a potência sobre a intensidade luminosa é igual a uma constante, então nós teremos que potência, fórmula, potência 1 sobre intensidade 1 será igual a potência 2 sobre intensidade 2. Então vamos usar este princípio em que nós teremos aqui potência 1 vezes intensidade 2 será igual a potência 2 vezes intensidade 1. Então teremos intensidade 2 será igual a traço de fração potência 2 vezes intensidade 1 sobre potência 1. Então, esta é a fórmula que nós vamos utilizar para determinar o valor da nossa potência. Então, deduzindo aqui potência 1 sobre a intensidade 1, agora a potência 2 sobre a intensidade 2, e a intensidade 1, potência 1 vezes intensidade 1 será igual a potência 2 vezes intensidade 1. Então, teremos a intensidade 2 será igual a potência 2 vezes intensidade 1 sobre a potência 1. Então, resolução, teremos aí a intensidade 2 é igual a potência 2 vezes intensidade 1 sobre potência 1. Então, a intensidade 2 será igual, qual é o valor da potência 2? 600 watts vezes 3 vezes 10 elevado a 20 fotões por segundo. Então, teremos aí por 200 watts. Simplificamos. Iremos simplificar aqui o valor do watt com watt, 20 com 20. Teremos a intensidade 2 será igual a 6 vezes 3 vezes 10 elevado a 20 fotões por segundo, a dividir por 2. Teremos aí 6 a dividir por 2, vai dar 3. A intensidade 2 será igual a 3 vezes 3 vezes 10 elevado a 20 fotões por segundo. 3 vezes 3 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 20 fotões por segundo. Então, este é o valor da intensidade luminosa 2. Este é o valor da intensidade luminosa 2. Para nós determinarmos o valor é 9 vezes 10 elevado a 20 fotões por segundo. Então, paramos por aqui.